7:3. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, irmão, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? E agradecer aos pastores da casa, ao Eduardo que fez o convite para nós estar aqui, né? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, dos obreiros que aqui estão fazendo parte dessa linda obra que Jesus tem feito em Caxias do Sul. Amém? Quem achou, diga aleluia. Ó, galera. Então a Bíblia ela vai dizer assim, Ezequiel 47:3. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros, ou um côvado, e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. E depois de mais 500 metros chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas o mais fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Amém? Pode se assentar, igreja. O Espírito Santo de Deus me conduziu até essa palavra, irmão, para os nossos corações, e eu quero que você seja abençoado. Quero que você seja ativado essa noite para aquilo que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Você está aqui? Está comigo aqui? Então a Bíblia está falando aqui, é uma visão onde Ezequiel ele é levado, e acho que a maioria dos irmãos aqui já ouviu essa passagem. Deus nos conduziu a esse momento para falar através de uma vida de profundidade, irmão. Sabe, às vezes nós temos olhado para a nossa igreja, e eu não estou falando somente essa igreja, mas a igreja brasileira, né? E muitas vezes a gente tem visto muitas pessoas se movendo de forma maravilhosa, e Deus faz, realmente faz, mas muitas vezes a gente tem andado frustrado porque Deus não faz. Muitas vezes as pessoas têm andado, porque Deus só faz na vida do fulano, porque Deus só faz na vida do ciclano, porque muitas vezes, irmão, a gente tem visto só a ponta do iceberg. Nós não temos visto que aquele irmão que Deus está se movendo tem implantado, que aquele irmão tem vivido no secreto com o Senhor. E muitas vezes a gente acaba esquecendo dos princípios básicos de viver uma vida junto com Deus. E aqui o Espírito Santo ele me trouxe a esse primeiro momento, quando ele fala ali águas nos tornozelos. O Espírito Santo está falando sobre os nossos primeiros passos da caminhada. Quando o Espírito Santo me conduziu até esse momento, nessa palavra, o Espírito Santo falou: meu filho, aqui as águas batem no tornozelo. Aqui é onde é os teus primeiros passos na fé. Aqui é quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Ali em João, capítulo de número 10, versículo de número 9, ele está dizendo assim, o próprio Jesus ele está falando assim, ó: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Ele é um versículo muito pequeno, irmãos, mas ele tem um imenso poder, e aqui eu quero rapidamente parafrasear e trazer um pouco mais abrangente o significado desse texto, porque no grego, ele não tem apenas um significado, mas diversos significados. E quando nós olhamos para esse texto, que Jesus diz, eu sou a porta, essa porta é sozo, a palavra sozo, ela diz salvação, restauração de vida e cura. É uma nova vida. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos recebendo a salvação, a restauração da nossa vida. Nós não vivemos mais por nós mesmos, mas nós vivemos com aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Amém? Então quando Jesus ele diz, eu sou a porta, ele está dizendo, eu sou a salvação, eu resgato você do perigo, eu tiro você da destruição, eu curo e restauro a sua vida. Mas ele vai adiante, ele diz assim, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Você já imaginou você entrar num lugar e logo em seguida você já sair desse lugar? Não faz sentido se nós olhar para esse texto dessa forma, mas quando ele está falando sobre entrará, ele está falando sobre ingressar em uma nova sociedade.
Ele está falando sobre começar a ter vida. Você está aqui, você lembra que antes de você aceitar Jesus, você estava lá no mundo. E quando a Bíblia diz que nós estávamos lá separados do amor de Deus, nós estávamos em pecado. E esse pecado não nos deixava ter uma condição de vida em Deus. Então nós estávamos espiritualmente mortos. Então quando a gente aceita Jesus, nós entramos por essa porta e nós começamos a viver uma vida no reino, em uma nova sociedade. Que sociedade é essa? É o reino de Deus, aonde nós começamos a entender os fundamentos da fé, a base da palavra cristã, da vida cristã, e então nós começamos a entender isso e ter essa vida. Nós entendemos os princípios cristãos, para quê? Para sair. Como assim, Cássio? Exatamente, a Bíblia diz que nós entramos e começamos a ingressar, a viver esses princípios, que hoje, lá fora, é viver uma loucura. Onde o certo é errado e o errado é certo, nós vivemos na contramão desse mundo. Mas quando nós entendemos de fato isso, a Bíblia diz, sairá, deixará a privacidade. Olha isso, irmão. Não se esconderá, ingressará no mundo, diante do público. Tornará-se famoso. E não, irmão, não leve para esse lado de se tornar uma estrela ou de querer aparecer, não, mas você precisa entender que se você não aparecer para aquele mundo, para aquela sociedade que está errada, cara, aonde que eles vão viver? O que eles vão viver? Eles vão continuar vivendo isso, mas quando eu entrei nessa nova sociedade, comecei a viver esse reino de Deus, esses princípios, eles vão começar a olhar para a minha vida. Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te impulsionar a aparecer para essas pessoas, e elas vão ansiar viver isso que você está vivendo. Por isso que nós precisamos, de fato, nos posicionar diante daquilo que Deus entregou para mim e para você, irmão. Porque as pessoas lá fora que estão vivendo num mundo deturbado, no mundo onde o certo é errado, o errado é certo, eles precisam ter pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, que se levantem com a palavra da verdade, com o posicionamento do reino de Deus. Por isso que eu digo para você, independente da circunstância, meu irmão, você tem que entender que o Espírito de Deus que habita em você, ele é um espírito de alegria. O Espírito de Deus que se move em você, ele não se move por circunstâncias. Olhe bem para Daniel quando estava na cova dos leões. Todo mundo olha para aquela passagem, mas irmãos, a vida de Daniel não era uma vida Por que os leões não comeram Daniel? Por que os leões não devoraram Daniel? Porque ele vivia uma vida do Espírito. Aleluia. Ele não tinha cheiro de carne, irmão. Ele vivia agarrado em Jesus. E olha só, e aí quando nós começamos a viver esses princípios de Deus, a Bíblia diz assim, ó, que nós passaríamos por essa porta, entraríamos nesse novo reino, seríamos impulsionados pelo Espírito Santo a aparecer, a nos mostrar para essa sociedade. Então a Bíblia diz achará. O que significa achará? Descobrir, aprender, entender pela prática e experiência, viver e conhecer Deus, o reconhecer e o detectar. Aleluia. Olha só como é lindo isso, porque muitas vezes nós vivemos uma vida, e isso é bênção, quando alguém conta um testemunho para mim, irmão, isso me enche de fé. Cara, isso acrescenta a minha fé, irmão. Eu fico assim, uau, olha o que Deus fez. Mas chegou o tempo que nós começaremos a viver o achará. Porque nós estamos vivendo dentro desse princípio, dessa nova sociedade. Nós começamos a aparecer para o nosso colega de trabalho, para o nosso colega de faculdade, para o nosso colega... Cara, onde nós passarmos, irmãos, nós transparecemos o amor de Jesus. Então nada vai nos parar, e nós começamos a detectar Deus na nossa rotina. Nos pequenos passos do nosso dia, nós começamos a detectar aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros e na nossa vida. Nós começamos a ter experiência, a experiência que o irmão está contando para nós. Agora nós começamos, irmão, eu tenho que te contar uma experiência que eu tive com Deus essa semana. E aí nós começamos a compartilhar e trocar, e não só receber testemunhos, porque Deus, Ele não tem filhos prediletos. Eu gosto muito disso, cara, eu gosto muito disso. Deus, Ele não tem filhos prediletos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele tem filhos que o escolhem,
que o preferem mais. E esses filhos que o preferem mais, estão perto deles, estão como João Batista, deitado ao seu peito, ouvindo a batida do seu coração. Então, irmão, o que Deus está dizendo para nós essa noite, vamos nos mover, porque enquanto nós nos movemos, nós teremos essas experiências, nós veremos pessoas serem curadas, pessoas tendo vidas restauradas, famílias tendo vidas restauradas, nós começaremos a ter essas experiências com Ele, e é uma vida de adrenalina em Jesus, é uma vida muito louca de se viver com Deus, cara. Não é aquela rotina de sair da minha casa, hoje eu tenho culto, vamos para o culto, não. Hoje eu vou adorar o meu paizinho. Hoje eu vou na casa do meu papai com os meus irmãos. E eu quero compartilhar as bênçãos dele com os meus irmãos. Aquilo que ele tem feito na minha vida. E a Bíblia diz que achará o que? Pastagem. E a pastagem é o que? Estar totalmente suprido. Crescimento e aumento. Então, olha como é lindo aquilo que Jesus faz na nossa vida. Olha um versículo pequeno, desse tamanho, com uma abrangência tão grande na nossa vida, irmãos, que quando nós aceitamos a Cristo, a nossa missão de reconciliar os perdidos com Deus, ele passa a ser a nossa missão. Nós nos tornamos uma carta viva nessa terra, onde nós andamos nessa sociedade que está vivendo ao contrário. A gente começa a viver esses princípios, eles começam a olhar para nós, porque o Espírito Santo começa a brilhar a luz que está em você. O Espírito Santo começa a brilhar, sabe por quê? Porque Deus, Ele te fez de propósito para um propósito. Você precisa sair daqui com isso no seu coração. Você não é um acaso foi um engano, foi sem querer, não, cara, Deus fez você, irmão, irmã, por um propósito e para um propósito, que é encontrar os nossos irmãos perdidos lá fora. Você está aqui comigo? Está recebendo alguma coisa aí, irmão? Então, irmão, quando nós começamos a viver esse primeiro passo, essa decisão, esse posicionamento, esse passo de fé de viver com Jesus, nós encontramos Ele, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós saímos daquela vida de pecado rasa, aonde eu vivia por um final de semana, aonde eu vivia para encontrar os meus amigos, aonde eu vivia para o final do mês eu receber o meu salário, para viver algo maior, um plano maior de Deus, porque nós não precisamos escrever uma história, nós precisamos perseguir a história que Deus já escreveu a respeito de mim e de você, amém? E eu não sei se você lembra, mas eu estou iniciando na fé ainda, né? Mas o nosso primeiro passo, ele não transforma a gente do dia para a noite. Aceitei Jesus e no outro dia, glória a Deus, aleluia. Não. Eu aceitei Jesus e o processo de conversão vai ser até que Ele venha. Todos os dias eu vou ser transformado e mudado pelo Espírito Santo em coisas que eu preciso melhorar. Amém? Agora rocha um pouquinho, né, irmão? Mas é isso aí, os nossos primeiros passos, por mais que muitas vezes eles não sejam firmes, não sei se você já viu uma criança, mas eu sou um dos sobrinhos mais velhos lá da casa, então eu pude ver muitas vezes os meus primos dando os seus primeiros passos, e a mãe ficava de um lado com ele aqui, e o pai do outro lado, e ele ficava do outro lado da sala agachado, esperando, vem filhão, e mesmo que os passos meio desequilibrados, ele vinha vindo, cambaleando, mas ele dava esses passos em direção ao Pai. Podia ser os passos desequilibrados, podia ser os passos meio, sem força, mas eram os passos mais celebrados do Pai. Porque ele só via uma coisa, o Pai. Ele só queria ir para o Pai. E aqui, irmãos, é a mesma coisa com Deus. Por mais que os nossos primeiros passos sejam meio desequilibrados, a celebração dele lá no céu, porque a Bíblia diz que quando um coração se rende ao Senhor, há festa no céu, porque o Pai celebra. Você está aqui, amém? Então, quando nós decidimos dar esses passos, nós precisamos entender que nós precisamos renunciar a algumas coisas. Algumas coisas precisam ser deixadas de lado, porque elas não condizem mais com aquilo que eu aceitei viver daqui para frente.
E nós precisamos entender de fato que Deus, Ele não é um Deus de estação, Ele é um Deus de estações. Deus, Ele não é um Deus de uma geração, Deus, Ele é Deus de gerações. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui Deus não está falando apenas de Abraão, Isaac e Jacó, Ele está falando sobre 3 gerações. Essas 3 gerações, elas sempre vão estar na terra. E nós precisamos entender que se a nossa mente, ela está presa a apenas uma geração, nós estamos pensando pequeno, porque Deus, Ele pensa 2 gerações à frente. E a nossa mentalidade, ela tem que estar ligada ao coração de Deus. Se Deus, Ele está pensando para a próxima geração, nós também devemos pensar para a próxima geração. Qual será o meu legado? O que eu deixarei para a próxima geração? Amém? Então, eu quero que você repita comigo: Deus, eu quero entrar no nível de águas nos tornozelos. Amém? Então, a Bíblia diz que ele é levado a mais 1000 côvados. E aqui, esses 1000 côvados, a água dão pelos joelhos. Alguém vai me dizer na hora aí, irmão, pelo amor de Deus, não deixa eu me passar aqui. Amém? Amém. Nós só iremos conhecer esse nível de águas pelos joelhos, e aqui, irmão, já não é mais a água nos tornozelos, onde eu vou dando aquele chutinho na água, onde a água é leve, mas ela começa a dar nos joelhos, ela fica um pouco mais pesada essa água. Mas não é um peso ruim, é um peso onde traz refrescância. E esse nível nós só iremos viver nós só iremos conhecer com uma vida de oração com Ele, irmão. Amém? Nós saímos daquela vida rasa, nós aceitamos, nos posicionamos, cremos em Jesus, e agora nós queremos ir mais profundo, onde as águas dão pelos joelhos. E essas águas nós só iremos conhecer quando nós começarmos a viver essa vida de oração com Ele. E essa vida de oração, irmão, não é uma vida de oração intercessória, não é uma vida de oração pedinte, mas é uma vida de oração relacional, aonde eu me importo com Ele e Ele se importa comigo. Você entende isso? A Bíblia diz lá em Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Está muito alto, tá bom? Tá bênção? Amém. Então, irmão, nós precisamos entender que essa oração relacional, e a oração nós precisamos entender que é algo lindo demais, que muitas vezes, é que nem eu vi esses dias na internet lá, o irmão estava tão cansado que ele foi orar e disse: Senhor, que seja a mesma oração de ontem, amém. Senhor, eu estou tão cansado, Senhor, que seja a mesma oração de ontem, amém. Então nós estamos acostumados nessa vida de oração, e oração ela não é um monólogo. O que é um monólogo? Onde eu falo, amém, Senhor, tchau e boa noite. Não. A oração relacional, ela é uma oração, um diálogo com Deus, aonde eu falo, eu converso com Deus, como diz na Bíblia, eu fecho a porta no meu quarto, aonde não tem aplauso, aonde não tem microfone, aonde não tem ninguém me vendo, mas é aonde não tem barulho, aonde não tem ruído, mas aonde eu dobro os meus joelhos, ou eu deito na minha cama, ou a forma que Deus tocar no seu coração, mas é aonde eu oro e eu falo: Senhor, que não seja mais a minha vontade, mas seja a sua vontade em mim. Esse lugar de oração não é onde eu moldo a Deus, mas aonde Deus molda a mim. Você está entendendo isso, irmão? Que se nós entrarmos nesse lugar de secreto, de intimidade com o Senhor, não importa onde eu estiver, não importa onde eu andar, a voz dele será clara. Hoje, se você pegar a pessoa mais próxima da sua casa, e eu colocar ela diante de uma multidão, de 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas, e essa pessoa começar a gritar nesse meio, você irá reconhecer a voz dela. Essa é minha esposa. Se a minha esposa começar a me chamar no meio de uma multidão, eu irei reconhecer a voz dela. E assim deve ser com o Senhor. Quando nós estamos nessa intimidade com Ele, não importa onde eu estou. Se eu estou no meu trabalho, que seja uma metalúrgica, que tem bastante barulho,
aonde tem bastante ruído, não importa, eu vou estar lá trabalhando, porque eu já tive testemunhos de pessoas trabalhando em máquinas barulhentas e o Senhor falando com elas. E é nesse nível de oração que o Senhor quer nos levar. Esse lugar de profundidade e intimidade com Deus, que pede um pouco mais de entrega. Nem todos chegam nesse lugar. Nem todos querem esse lugar de estar nesse momento de intimidade com o Senhor, porque Ele custa. Ele vai nos custar tudo, mas esse tudo, lá na frente, irá nos recompensar, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quando o nosso coração entender de fato que a nossa vontade, ela é limitada, e a vontade de Deus, ela é ilimitada, aí nós entraremos nesse lugar de secreto, dizendo assim: Senhor, eu cheguei aqui, eu estou aqui diante dos teus pés, e eu só saio daqui depois que o Senhor falar a sua vontade. Eu não irei dar mais um passo, se a coluna de fogo, se a nuvem de sombra não vier comigo. Amém? Porque a entrega sincera, você admite, e quando você admite, ela começa a nos transformar. Sabe, quando eu começo a entregar de verdade para Jesus, eu faço essa entrega para Jesus, para Deus, eu começo a andar dentro da vontade dEle. Eu paro de andar nas minhas próprias vontades. Deus, mas eu quero fazer a faculdade, mas me dá essa faculdade, mas eu quero isso, mas eu quero aquele outro. Não, Deus, que seja a tua vontade. Porque, irmãos, a gente pode conquistar tudo nesse mundo, mas se não for isso tudo para a gente conquistar diante da vontade de Deus, nós não teremos nada. Quantas pessoas, irmãos, eu conheço que tem tudo, mas não tem nada. Quantas pessoas chegam diante de Deus, falando: irmão, eu tenho tudo, tudo que um dia eu imaginei, tudo que um dia eu quis ter, eu conquistei, na força do meu braço, mas, irmão, não tenho nada. Há um vazio dentro de mim, há um vazio dentro de nós, irmão, do tamanho de Deus, que só Deus vai preencher. Então, irmão, se Deus colocou no seu coração que você vai prosperar, que você vai ser alguém que vai financiar a obra, que você vai ter um negócio, corra para isso, abrace isso de todo o seu coração, porque você vai estar completo diante dEle. Mas agora, se Deus não falou isso, irmão, corra para os braços dEle, se jogue: Deus, qual é a tua vontade? Quantas pessoas o Senhor quer impactar através da minha vida? Amém? Esse lugar com Deus, cara, quando nós precisamos entender que esse lugar com Deus, ele tem que, no início, ser gerado com esforço. Mas quando você está conversando com alguém que você gosta, que você ama, isso se torna bom, isso se torna agradável. Não é verdade? É ou não é? Só meia dúzia aqui que acho que é agradável. Mas é isso aí, irmão. Quando isso se torna, no início pode gerar um esforço. Pode ser que custe, mas depois, irmão, ninguém vai te tirar do teu quarto, irmão. Pode chegar fulano, pode chegar Beltrano, não, esse é o meu momento com ele. Bateu o horário que eu tenho marcado com meu papai, eu vou lá, ele está me esperando. Você está aqui? Eu ouvi uma mulher cheia do Espírito Santo e ela diz assim, ó, é algo muito poderoso, irmão. Que é assim, ó: muita oração, ela gera muito poder. Pouca oração, ela gera pouco poder. Nenhuma oração, ela gera nenhum poder. Isso é forte. Porque a Bíblia diz que não seremos nós que convenceremos o homem do arrependimento, mas é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio poder de Deus em mim e você. Aquilo que o nosso braço, a nossa eloquência, as nossas palavras não podem fazer, o poder do Espírito Santo faz. Então eu me movo em amor, eu ando como uma mensagem de Cristo nessa terra, porque não adianta eu falar que eu vivo em amor, mas eu não ajudo o meu irmão. Não adianta eu dizer que eu vivo em amor, que eu amo Jesus, porque Jesus ama pessoas. Você está aqui? Então, se Jesus ama pessoas, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus está em mim, eu tenho que amar pessoas. Então, se eu digo que eu amo as pessoas, eu prego a palavra de amor, e eu saio lá fora para o meu colega de trabalho, e eu não vivo isso, cara, isso não é real.
Então, quando eu começo a gerar em oração esse lugar, a minha vida ela é transformada. Eu saio daquele antigo homem, daquele velho homem, porque eu entro nesse lugar, muitas vezes com a rotina, com o peso da rotina, com as circunstâncias adversas, eu entro nesse lugar pesado. Mas quando eu entro nesse lugar com a porta fechada, eu digo, papai, eu não aguento. Eu não aguento. Irmãos, esse dia nós estávamos em casa, eu e minha esposa. Isso é para edificar a sua fé, irmão. Nós estávamos orando, estávamos num momento lindo lá de oração, e eu falei, eu não vou falar nada. Mas foi uma experiência surreal da presença de Deus naquele lugar. Na minha casa, irmão. Um momento de intimidade que nós estávamos tendo com o Senhor. E, cara, assim, literalmente eu estava com meus braços abertos, eu sentia duas mãos me puxando, me levantando, assim, parecia que eu estava flutuando. Uma presença tão gloriosa do Espírito Santo que, assim, por isso que eu digo para você, independente do peso do dia, da rotina, independente da circunstância, mas o meu colega se levantou, contra Deus, meu irmão, cedo ou tarde, não vai prevalecer. Mas quando eu permaneço fiel com Ele, eu entro nesse lugar de intimidade, eu posso chegar até pesado. Mas quando eu abro e rasgo meu coração para Ele, aquele velho homem sai. E o próprio Espírito Santo de Deus, a imagem, o caráter de Cristo, ele sai impresso e eu estou pronto para o próximo dia. Amém? Amém? Nós precisamos entender isso com o nosso coração. Não buscar apenas pelo poder, pela manifestação do poder, mas pelo relacional, pelo estar aqui por Ele, para Ele, estar disponível. Nós precisamos entender que nós podemos ter planos bons, mas o plano dele é muito melhor. Você crê nisso? Os planos de Deus. Deus tem um plano para mim e para você. Deus escreveu uma história. A Bíblia diz que desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha uma história para mim. Já tinha uma história para você. Talvez aqui tenha pessoas que por muitos anos viveram com uma palavra sobre as costas, de que não seriam nada, de que não viveriam, de que não teriam, de que não seriam. Eu estou aqui para te dizer que a palavra desses homens, ela não tem efeito diante da palavra de Deus. Toda palavra de maldição, ela foi quebrada na cruz do Calvário. Irmãos, nós precisamos parar de querer vencer aquilo que Jesus já venceu por nós. Sabe, a Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, quando Jesus ele foi pregado, a maldição ficou lá, porque ele se fez maldito para que nós fôssemos perdoados, para que toda maldição ficasse. Então, se alguém um dia liberou uma palavra de maldição sobre você, quando você aceitou a Cristo, você se apegue a essa palavra de maldição não limita mais você. Aleluia. O Espírito Santo está te libertando essa noite para viver o extraordinário de Deus. Talvez você tenha botado um ponto final onde Deus está botando só uma vírgula. Deus está dizendo, meu filho, eu só tenho uma vírgula, tem mais. Não, Senhor, mas meu tempo já passou. Meu tempo já passou. Aquele irmão que está lá em cima é mais novo que eu. Meu tempo já passou, Deus, eu estou aqui, eu vou servir. Ei, Deus está falando essa noite para você, que os planos dele não morreu para a sua vida. Você só precisa parar de escrever uma história que talvez os outros escreveram. Você só precisa parar de querer escrever uma história, de viver uma história que você está querendo escrever e começar a perseguir a história que Deus escreveu a seu respeito. Porque os planos dele são de bem para a sua vida, são melhor para você desfrutar a plenitude da presença dele nessa terra. Então, muitas pessoas acabam ficando no nível raso, onde aceitam Jesus, vêm para a igreja, e aí elas ficam na igreja, e daqui um pouco elas caem de novo, e elas voltam, e elas caem, e elas voltam, porque elas não querem viver essa vida de intimidade, onde as águas dão pelos joelhos. Mas quando eu e você passamos essa barreira, que nós estamos aqui hoje, com as águas pelos joelhos, com essa oração relacional, onde eu falo com Ele, Ele fala comigo, aonde eu não moldo Ele, mas Ele me molda, aonde eu entro cheio de mim nesse lugar, e saio cheio dele, me esvazio de mim e saio cheio dele. Meu irmão, nós estamos prontos para andar mais 1000 côvados, aonde as águas já não dão mais pelos joelhos, mas elas dão pelos lombos. A Bíblia diz aqui que Ezequiel ele é levado a esse lugar pelos lombos. E esse lugar, eu quero falar para você que nós só iremos conhecer esse nível se permitirmos sermos corrigidos por ele.
Amém? Nós só iremos viver esse nível se nós permitirmos sermos corrigidos por eles como? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Quando a sua palavra entra no nosso coração. Olha o que a palavra diz em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, amém? Você está aqui? Eu quero tirar esse momento também, que é através da sua palavra e através da vida dos seus pastores. A autoridade de Deus nessa terra para conduzir vocês por esse caminho. Então, honrem a vida deles. Existe um poder imenso na palavra de Deus para quem honra. Então, honrem a autoridade que está sobre a vida deles. Porque toda vez que você precisar de ajuda, Deus irá inspirá-los para direcionar vocês aqui nessa terra. Amém? Então honre a vida dos pastores de vocês, da liderança de vocês, o quanto vocês puderem. Porque existe um poder, uma recompensa imensa da honra. Amém? Então quando nós olhamos para essa palavra, assim, sermos corrigidos é difícil, né? Porque quando nós olhamos em ser corrigidos por Deus, nós imaginamos um velho barbudo com chicote na mão e pronto para nos atacar, não é mesmo, pastor? É ou não é? Não, agora Deus vai pesar a mão. Não, irmãos. Não é assim. A palavra, porque a palavra diz o quê? Que ele corrige a quem ele... E talvez eu e você muitas vezes tivemos sentido, né? A experiência, né? O peso da chinela, da cinta, né? Da varinha de marmelo, aquela, né? Dos nossos pais. Hã? Você sabe, pastor? E talvez eu e você tivemos tido essa experiência. Nós tivemos essa experiência com nossos pais terrenos. E muitas vezes nos corrigiu por um caminho bom que não deixou nos levar a um caminho ruim. Mas Deus, ele não é assim, irmãos. Nós não podemos, eu sei que é difícil aqui, nós olharmos para Deus Pai e não olharmos a figura paterna que nós tivemos nessa terra. De muitas vezes nos sentirmos abandonados, porque talvez o meu pai não foi presente, foi ausente, ou talvez um pai rude, que me corrigia dessa forma, mas não, Deus ele fala o quê? Que ele corrige a quem ele ama, então ele corrige em amor. Então nós devemos amar e ensinar, devemos amar e ansiar a sua correção, porque quanto mais ele nos corrige, mais ele transforma o nosso caráter para ser como o caráter de Cristo. Quanto mais ele arranca algumas raízes dentro de nós, mais ele abre espaço para os frutos do Espírito crescer dentro de nós. Quanto mais ele toca em nós, mais nós somos parecidos com Jesus. Você entende que quando Jesus quer nos corrigir, ele não quer de fato vir aqui e impor algo. Eu preciso falar isso aqui para alguém essa noite, sabe? Porque muitas vezes a gente foi medido por aquilo que nós fazíamos. Eu faço, por isso eu sou. Eu faço, por isso eu sou. Eu faço, por isso eu sou. Não é assim. No reino de Deus não é assim. Primeiro você é filho. Você entende que você é filho. Você se coloca na condição no qual Deus, isso está na palavra. Deus nos deu a condição de ser chamados filhos por intermédio de Cristo Jesus. Por aquilo que Cristo fez, Deus nos deu a oportunidade de ser chamados filhos. Amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos nos colocar na condição de filhos. Reconhecer quem Deus é. Pai, Abba. A Bíblia diz a palavra Abba. A palavra Abba, ela diz papai querido. Olha a intimidade que a Bíblia nos dá a se achegar a Deus como papai querido. Não é somente Deus, meu Senhor soberano. Não, é papai querido. Pai, eu estou aqui. Me ajuda. Mas eu quero que você entenda isso, que você precisa entender quem Deus é. Um pai perto, porque a religião por muito tempo nos trouxe Deus senhorio, e é real, Deus Senhor. Mas olha só o que Jesus ele veio à terra e ele nos ensina. Em Marcos, o Senhor nos ensina a orar. Enquanto todo mundo falava, Deus, Deus nosso, Deus, Senhor dos exércitos, Jesus vem e diz, Pai nosso que estais no céu. Então é Jesus que está falando. É Jesus que está ensinando eu e você a dizer, Pai, Pai nosso,
Pai Nosso. Então a religião, enquanto a religião ela cria um Deus longe, o Evangelho de Jesus traz um Deus perto, um Pai, um Abba. E quando eu entendo que eu sou filho, eu me coloco na condição desse Pai, que Ele é todo poderoso, sim, que Ele tem todas as condições e a plenitude da vida dEle para mim viver, não só lá no céu, mas nessa terra, porque eu tenho que transparecer a glória dEle, irmão. Por isso que eu digo, vivamos em alegria, porque eu estou transparecendo o próprio Espírito de Deus. Amém? Então, quando eu começo a viver essa vida com Ele, de ser corrigido, as raízes de amargura, o ranço, a falta de perdão, a raiva, o ódio não fazem mais parte de mim. Elas precisam ser arrancadas de nós, porque, irmãos, nós precisamos entender, a Bíblia ela é muito clara quando ela fala sobre o perdão. Tem coisas que nos travam de viver o propósito de Deus, por causa que nós ainda não liberamos perdão para alguém da nossa família. E é muito importante isso. Libere perdão. Você será libertado, você será liberto disso. Se a pessoa aceitar ou não, não convém a você, libere o perdão, não viva com esse peso sobre você. Ah, mas você não sabe, Cássio, o que eu passei. Irmãos, se nós sentarmos aqui e começarmos a contar testemunhos, nós saímos daqui chorando e abraçados. Mas não é sobre o que nós vivemos, é sobre o que Ele faz na nossa vida. Amém? Quando nós começamos a entender isso, o ódio sai e o amor vem. Quando nós começamos a viver isso, a ser corrigido por essa palavra, o ranço sai, a compaixão, a empatia e o perdão fazem parte da minha e da sua vida. Quando nós somos corrigidos, porque haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é mais os meus sentimentos, eu não sou dominado pelos meus sentimentos, mas pelos sentimentos que houve em Cristo Jesus, pela presença e o poder do Espírito Santo que habita em mim. Ninguém vai experimentar essa profundidade plena de Deus sem antes ser corrigido por Ele, irmão. E mais uma vez, Deus, Ele não é o nosso pai terreno, não é a imagem do nosso pai terreno. Deus não é aquele velho barbudo que está sentado num trono com um tridente, pronto para sentar. Não, irmãos. A Bíblia diz em todo o tempo que Deus, Ele é bom. Você tem que se agarrar a isso, entender que o Pai que você tem, o Pai celestial que você tem, Ele é bom. A Bíblia diz, qual pai que um filho lhe pedir uma pedra, um pão lhe dará uma pedra? Lhe pedir um peixe, um peixe lhe dará uma cobra. A Bíblia fala o quê? Se teu pai terreno é bom, sabe dar bons presentes, quanto mais o seu Pai celestial. Você crê nisso? Se agarra a essa palavra essa noite. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus, Ele tem algo novo para fazer a partir de hoje. Na sua vida, você crê nisso? Eu não estou falando por mim mesmo aqui, o próprio Espírito Santo de Deus, Ele está falando. Tem pessoas aqui que têm botado um ponto final, aonde eu tenho colocado uma vírgula. Deus está elevando ao nível da igreja, pastor e pastora, a um nível mais profundo, as águas estão começando a subir. Amém? Você está pronto para ser corrigido por Deus? Então repita comigo. Deus, eu quero entrar num nível de águas pelos lombos. Amém? Vocês querem, amém? Vocês anseiam por isso? Então nós olhamos para a palavra de Deus, onde a gente já saiu desse nível onde a gente chutava água leve, a gente já passou por esse nível onde as águas estão pelos joelhos, que nós estamos vivendo essa vida de intimidade com Jesus, nós vamos mais profundo e começamos a viver essa vida onde as águas estão pelos lombos, e nós começamos a entender e ser corrigido por Ele, e nós começamos a viver essa vida plena em Deus, que é onde não importa mais os princípios que eu vivia, a vida que eu vivia, mas a nova vida, a nova criatura em Cristo Jesus. Não é mais a velha vida, mas a nova realidade em Cristo Jesus. É a realidade da nova criação em Jesus, a partir de Jesus. Amém? Então Ezequiel, ele é levado a um nível mais profundo.
Ele é levado a 1000 côvados, aonde os seus pés, eles já não alcançavam mais o chão, mas deveria ser atravessado a nado, deveria ser atravessado mergulhando, deveria ser atravessado mais profundo. E aqui, nós só entraremos nesse nível de entrega total, numa vida de jejum, irmão. Olha isso, nós só iremos conhecer e desfrutar esse nível de entrega total através de jejum, uma entrega radical, onde você não controla mais as águas, mas as águas controlam você. Não é mais você que leva, mas é o Espírito de Deus que te conduz por essas águas. Não é mais você que dirige, mas você entrega o controle total na mão de Deus. E diz assim, aqui eu já não sei mais o que fazer, Senhor. É por você. Sabe, irmãos, quando eu decidi viver a palavra de Deus, eu falei para Deus, Deus, lá no mundo eu vivi uma parada radical. Uma parada muito louca, sendo bem assim, no jovial mesmo aqui, irmão, para você entender. Eu vivi algo muito louco e eu rasguei meu peito diante de Deus e falando, Deus, se é para mim entrar aqui diante da tua presença e viver uma vida rasa, sem uma adrenalina, sem ser radical, eu não quero nem começar, Deus. Eu não quero nem começar, eu quero ver cura, eu quero ver milagre, eu quero ver vida ser restaurada, eu quero entrar nos lugares mais obscuros, aonde ninguém quer ir, e o teu Espírito Santo me conduzir a esses lugares, e aonde há trevas, a luz do teu Espírito Santo brilhar sobre mim. Aleluia. Amém, irmãos? Porque muitas vezes, nós lemos a palavra que diz que nós somos sal da terra, sabe, irmão, e por muito tempo a religião pegou isso e pregou isso, que nós somos o sal da terra. E o sal ele serve para quê, irmão? Para dar gosto à comida. E muitos já ouviram essa palavra, e eu também, mas caiu um entendimento no meu coração esses tempos, irmão, que o pastor Bill Johnson, ele fala, um pastor norte-americano, que ele diz assim, a Bíblia relata que nós somos o sal da terra. E o sal, a Bíblia diz que se ele não dá gosto, se ele perde o seu gosto, não serve para nada a não ser para ser pisoteado. Mas não é o nosso caso que estamos em Cristo, nós somos um sal e que dá gosto para esse mundo. Mas muitas vezes, esse sal, ele acontece o quê? Ele é pego, feito um prato, imagina um prato maravilhoso, irmão. Pega o seu prato favorito aí, lasanha, pizza, não sei. Imagina esse prato na sua frente. Lindo, 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 maravilhoso. E você vai comer esse alimento sem nenhum sal. Pensa uma refeição da pastora. Ô bênção, ô glória. Coisa mais linda. E você vai provar esse alimento, irmão, sem sal. Mas você olha no canto daquele prato um bolo branco assim, ó. O que é aquilo? Sal. E sabe o que é isso, irmão? Essa comida maravilhosa que a gente olha é o mundo. E aquele bolo no canto se chama igreja. O que eu estou querendo dizer para você, irmão? Que muitas vezes a religião pegou eu e você e nos colocou amontoados dentro de 4 paredes. E não é assim. Deus, ele te criou para dar gosto a esse mundo, para mostrar, para ser esse sal, dizer assim, cara, eu sou feliz, eu sou alegre porque eu tenho Jesus. Ah, mas está tudo desabando. Cara, eu vivo pela fé. E eu sei que no momento certo, o meu Deus, ele vai agir, ele vai se mover. E quando eu começo a me mover assim, esse prato, que lindo, maravilhoso, começa a ter gosto. Porque eu e você estamos nesse prato aqui, ó. Nós estamos dando gosto, estamos mostrando para eles que o que a gente vive é muito melhor do que eles têm vivido. Você crê nisso? Amém? Então nós saímos desse lugar onde estamos submersos, e aí é que é interessante, irmão. Você já conseguiu ouvir algo com os ouvidos debaixo d'água? Você não consegue ouvir nada. Quando nós estamos submersos na presença de Deus, nada atrapalha aquilo que Ele quer comunicar ao nosso coração. Não existe ruídos, não existe o barulho, não existe circunstância. Quando nós estamos submersos nele, nós entendemos de fato que esse é o nosso lugar. E nós estamos prontos para essa sociedade. Nós estamos prontos para os nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, nossos colegas da onde a gente passar, irmão. Na rua onde nós passarmos, nós precisamos transparecer a glória de Deus. E não pense que transparecer a glória de Deus é só simplesmente toda vez você se reunir com o grupo de evangelismo e sair nas ruas. Não, é você pegar
Chegar no seu colega de trabalho, muitas vezes, ver que ele não tem um lanche e oferecer, não, vou dividir meu lanche contigo, irmão. Se Deus dividiu a Santa Ceia com 12, irmãos, se Deus nos ensinou a repartir, deixa eu dizer algo, um princípio lindo de Deus, é a gratidão, irmão. Quando nós partimos e agradecemos a Deus, existe uma multiplicação. Lembra quando Jesus pega os 5 pães, os 2 peixinhos, ele faz o quê? Ele divide? Não, ele primeiro agradece a Deus. Obrigado, Deus, agora eu vou dividir com o meu colega. Então, agradeça a Deus pelo que você tem, irmão. Irá se multiplicar na sua vida. Compartilhe o amor de Jesus, seja numa atitude. Você não precisa, a Bíblia tem um irmão, padre católico, que ele diz: pregue em todo tempo, se necessário, use palavras. Em quantos lugares Jesus passou nessa terra, que ele não falava nada, mas as pessoas se achegavam até ele. Por quê, irmãos? Porque ele falava que ele era Jesus? Porque ele era famoso? Não, porque as pessoas ouviam falar dele. As pessoas querem ouvir. Jesus anseia que as pessoas ouçam o seu nome. Eu vou lá na casa do irmão Edroaldo. Eu vou lá, o irmão Edroaldo, ele tem algo da parte de Deus. Eu vou lá na casa do irmão Salgado. Eu sei, um homem de Deus, uma mulher de Deus, lá na igreja Rosa de Saron, que eles transparecem o amor de Jesus. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé. Você está pronto para viver essa vida sobrenatural com Jesus, irmão? Você recebeu alguma coisa essa noite? Foi bênção para você, irmão? O desejo do meu coração, irmão, é que nada mais importante é que as minhas palavras, elas façam efeito de fato no poder do Espírito Santo no seu coração. Que você seja livre para viver o propósito de Deus para essa terra. Se você chegou aqui pensando que o seu ministério, que o propósito de Deus para a sua vida, ele morreu, Deus está aqui através da minha vida para falar para você que ele botou uma vírgula onde você está botando um ponto final. Pare de botar um ponto final. Coloque uma vírgula. Sabe, irmão, eu tenho vivido coisas extraordinárias em Deus. Agora mesmo, vou contar um relato rápido, pastor. Eu estou para ir fazer uma escola de cura lá em Belo Horizonte, irmãos. E eu falei para Deus, Deus, o que eu tenho é isso. Eu comprei a inscrição. Agora, Deus, é contigo. Irmãos, as passagens de avião já foram pagas e eu tenho recebido dia após dia a bondade de Deus. As pessoas têm ofertado de todos os cantos. Sabe por quê, irmãos? Não é porque eu estou pedindo, não é porque eu quero, mas é porque Deus falou, você tem que se expor a esse ambiente. Você tem que estar lá porque tem algo da minha parte para você, para trazer aqui para o sul, para trazer aqui para Caxias do Sul. Isso não é sobre mim, é sobre aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, irmãos. E eu só comecei a entender isso depois que eu entendi que eu sou filho. Eu não faço para ser, eu sou para fazer. Você entende isso? Deus, ele não quer que você faça exatamente nada. Ô, irmão, tá pregando heresia em cima do púlpito agora, irmão, no final estava tão bonito. Não, irmão. Deus, ele não quer que você faça exatamente nada. Deus, ele te ama como um pai. E como um pai que ama o seu filho, ele nunca vai te forçar a nada, a exatamente nada. Sabe o que ele mais anseia? Sabe qual é a maior expectativa de Deus para a minha vida e para a sua vida? É que nós venhamos ansiar, que nós venhamos querer aquilo que Ele quer. Você crê nisso? Amém. Deus ama você não pelo que você pode fazer, mas por quem você é nele. Sirva a igreja local. Sirva, porque é servindo a sua igreja que Deus vai entregar aquilo, o seu propósito. Eu sirvo até hoje, irmãos, em tudo que precisar. Eu vou servindo. A minha igreja local sabe. Já estive na comunicação da igreja, já estive na fotografia, já estive no evangelismo, e ainda estou, em muitos. Sem ativismo religioso, irmão. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que Deus tem entregue às suas mãos. Seja grande, seja pequeno, não interessa. Seja fiel no pequeno e no muito Ele vai te colocar. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos nesse momento. Eu posso fazer um apelo, pastor?
Amém? Queria que você fechasse seus olhos, eu queria que todo mundo estivesse com seus olhos fechados, para que esse momento não fosse interrompido, não fosse atrapalhado, né? Então mantenha seus olhos fechados, porque aqui, irmãos,